Manhã Cidade. Entrevista. Chegou o verão, férias, né? Quem tem a oportunidade passa um tempinho na praia. Geralmente a gente chuta o balde. O pessoal costuma exagerar na alimentação e comer muita besteira. Vem também a bebida alcoólica, enfim. Para conversar com a gente sobre este assunto e aliviar também a culpa, fazer aquele detox, tentar retomar aí, né, os hábitos saudáveis, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Cidade a nutricionista Yasmin Rocha. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema e até mesmo para aproveitar a chegada de um ano novo para mudar os hábitos, por onde começar, como não sentir tanta fome, como não assaltar a geladeira na madrugada, enfim. Mandem mensagem pra gente, 998780997. Yasmin, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Pois é, né? Muita gente passa aí esse tempo na praia e férias também, né? Em casa também costuma aí dar uma relaxada na alimentação, né? E aí os efeitos vêm para o nosso corpo, né? Para quem está na praia, é mais uma questão o que a pele realmente sente. É o nosso órgão que é o primeiro a sentir ali os efeitos do sol, o efeito da má hidratação, que acontece muito, né? A gente ali exposto ao sol, na beira do mar, lembra de tomar um refrigerante, lembra de tomar ali uma cervejinha, né? Para gelar, mas acaba esquecendo de uma boa hidratação, né? Yasmin, para a gente começar, porque a gente... Isso é o que as pessoas costumam dizer e a gente sente também. Porque a praia dá uma fome, parece que dá mais fome do que o normal, né? Porque você tá ali e além de você estar, muitas vezes, petiscando... Piscina também, né? Sai da piscina... Enfim, o banho de alguma coisa. Às vezes você tá ali, mesmo petiscando uma coisa ou outra, mas da hora do almoço você quer almoçar, você quer fazer o lanche grandão à tarde, você quer jantar, você quer fazer ainda uma refeição antes de dormir. Realmente o corpo age de uma forma diferente a esse tipo de ambiente ou isso é impressão só? Não, dá mais fome por quê? Porque os alimentos que a gente consome na praia são geralmente alimentos que são pobres em fibra. E quando a gente pensa em fibra, um alimento que ele tem um maior teor de fibra é um alimento que vai nos dar mais saciedade. Então, a maioria ali dos petiscos é o quê? Batata frita, um pastelzinho, um caldinho. Então, esses alimentos, eles não têm fibra suficiente para nos fornecer a saciedade que a gente precisa. Então, aí é onde a gente acaba perdendo o controle, porque esses petiscos, eles são altamente calóricos. E aí a gente vai petiscando, não mata a nossa fome, né? Não traz a saciedade que deveria trazer, mas a gente está ali ingerindo diversas calorias com aquele petisco, né? E além de petisco, ainda quer fazer as refeições principais. Por quê? Porque não conseguiu a saciedade que um alimento mais nutritivo, mais cheio de fibra deveria ofertar. Então, aí acaba consumindo um excesso de calorias e aí, no final, acaba pesando um pouco mais. Então, é pelo tipo de alimentação que a gente tem acesso nesses períodos, né, de lazer. Exatamente. Tá vendo? Veja, a gente passou uma semana de recesso agora e o que foi que eu fiz, né? Todo dia eu dava a minha corridinha para não chutar só o balde, né? Para também equilibrar. Funciona isso também, né? Eu sei que não é a sua área, mas é na questão da atividade física. Mas esse balanço, tentar fazer uma atividade física ao mesmo tempo dosar a alimentação, que não é a ideal. Eu lembro que a gente chegou no quinto dia, sabe, a gente precisa comer feijão, porque a gente só comeu aqui besteira, literalmente falando. Precisa se nutrir, né? Com certeza ajuda, porque quando a gente faz atividade física, a gente está aumentando o nosso gasto calórico, né? A gente está aumentando o nosso gasto energético. Então, ali no cardio que você faz pela manhã, fazendo a sua corridinha, você está aumentando também o seu gasto de energia. Então, com certeza, ajuda aí. Tem uns vídeos que eu costumo ver de nutricionistas na internet, e até os meus filhos mansos, o senhor fica vendo esses vídeos, ficam mangando, perturbando.
né, que eles botam lá, tipo, 10 cervejas, não sei se você já viu. Aí diz, essa cerveja aqui, essa cerveja ultra, ela é menos calórica mesmo do que as outras, e é difícil de achar ela que só. Ou bebida alcoólica, ela acaba tendo um alto teor mesmo de... Veja, a cerveja, ela é calórica, mas o problema realmente é a quantidade de álcool. Né? Cada grama de álcool ela tem 7 quilocalorias. E são calorias vazias de nutrientes. Então, o que é calórico mesmo é o teor de álcool que vai ter naquela bebida alcoólica. Então, quanto mais álcool tiver, mais calórico vai ter a bebida, porque cada grama de álcool vai ter 7 quilocalorias, que quando chega no nosso fígado é reconhecido como colesterol ou como triglicerídeo, até é reconhecido como gordura, né? Até a gente tem aí quem bebe muito, faz o exagero do consumo de bebidas alcoólicas, está mais propenso a desenvolver esteatose hepática, que é aquela famosa gordurinha no vídeo. E aí, quando a gente vai para o médico, qual é o que o médico fala logo? Olha, você não pode beber de forma nenhuma. Mas por que não pode? Porque quando bebe, o álcool no fígado reconhece como gordura. Yasmin, quando chega o fim do ano ali, geralmente, né, a internet, os veículos de comunicação começam a trazer aquela pauta, né, de como não exagerar na ceia, né, do fim do ano. E todos os nutricionistas basicamente falam a mesma coisa. Não é o que você come entre a ceia, né, de Natal e o Ano Novo que vai fazer você engordar, mas sim o hábito que você tem durante todo o ano. Para quem vai, né, tirar um período de recesso aí nas férias, também as crianças... Tem gente que tem a oportunidade de viajar, tem gente que não tem. As crianças estão em casa e você tem que estar inventando 1 milhão de coisas ali também para, né, diminuir a fome dos meninos, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem como a gente se preparar para passar por esse período que vai ter a alimentação mais solta? Ou preparo é mesmo atividade física e aquela frase, eu treino para comer? Olha, o ideal mesmo é manter o equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. Porque se eu mantenho pelo menos ali 80% da nossa alimentação saudável, não vai interferir tanto no teu resultado. Então, o ideal mesmo é manter o equilíbrio, a gente pensar no nosso organismo como que ele precisa, como uma máquina que precisa de combustível, como que precisa que são os nutrientes para funcionar bem, né? Então, assim, as férias sim são um período de alimentação mais relaxada, a gente tende um pouco a diminuir mais a atividade física, tende a comer comida mais calórica. Isso não é um peso, isso é saudável também, mas o ideal é que pelo menos mantenha as refeições principais, goste ali de incrementar ali uma salada bem nutritiva, não se esquecer das frutas, não se esquecer da hidratação, que é extremamente importante. O ideal realmente, Renata, é manter um equilíbrio. Não existe assim uma preparação antes, porque só se você emagrecer bastante. Para ficar igual a pesquisa, né? Com a margem de erro, né? É para você ficar com a margem de erro, que é o que eu sempre assim, aconselho aos meus pacientes. Olha, vamos emagrecer, mas vamos estar pelo menos numa média de gordura, porque se você der uma engordadinha, você pelo menos ainda está dentro do adequado. Olha, nós estamos na época da famosa injeção, né? Que está todo mundo tomando essa injeção e, enfim, às vezes não é nem o ideal, nem a correta, enfim, são várias histórias. E essas pessoas que estão tomando, eu fui entrevistar uma pessoa da política no fim do ano, e eu conversando com ela estava bastante enjoada e passando mal. Aí eu estranhei, perguntei, ele disse, olha, estou tomando aquela injeção e é uma agonia danada, porque para de comer, quando a pessoa come tem reação. E ainda tem essa história também, nessa complicação, né? Quem toma essa injeção, com verão, calor demais, não come direito, pode complicar. Sem orientação profissional, claro, né? São os famosos análogos do GLP-1, né? Que já é um hormônio produzido no nosso organismo. E aí, quando tomado com orientação, ele traz diversos benefícios para a saúde. Não só no emagrecimento, não só aí na questão da melhora da função da insulina, mas também já tem estudos que mostram função da melhora cardiovascular, várias funções realmente no nosso organismo. Só que
ele tem efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é a gastroparesia. Por isso que a gente fica tão enjoado. Porque o nosso movimento, todo o nosso trato gastrointestinal, ele tem movimentos peristálticos, né, que empurram o alimento para baixo. Então, esses alimentos, esses movimentos, eles ficam reduzidos. Por isso no popular, o que é gastroparesia? Gastroparesia é a diminuição do movimento, vou falar no popular, diminuição do movimento do intestino, do estômago. Então, um alimento que passaria, vamos supor, 1 hora para sair ali do teu estômago, ele vai demorar 2, 3 horas para sair, porque esse movimento está diminuído. Então, acaba dando esse efeito. Tira a fome, porque você vai ficar saciado por muito mais tempo, e dá essa sensação de náusea, realmente de mal-estar, porque a tua digestão está quase parada. Yasmin, a gente lembra também, né, que quem faz o uso, seja qual for, porque assim, a ciência está aí, né, a gente sabe, e existem estratégias, às vezes o que funciona em um não funciona no outro, né, às vezes, fulano tomou e deu certo, eu tomei e não está funcionando. A mesma coisa de uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ser atendido por um nutricionista, né, eu perdi o meu sobrepeso de 20 quilos apenas seguindo a orientação da nutricionista, mas tem gente que não consegue e está tudo bem, mas o importante sempre é estar sendo acompanhado por um profissional. E essas estratégias não adiantam se a gente não mudar a alimentação, né, Yasmin? Então, o papel do nutricionista continua sendo fundamental, mesmo para quem usa as canetinhas. Muito obrigada, Renata, por falar isso e lembrar da importância do nutricionista nesse tratamento, que muita gente acaba esquecendo, né? O tratamento com análogos do GLP-1, que é a Ozempic, a Mounjaro, eles precisam ser um tratamento multidisciplinar. É essencial que você tenha uma alimentação saudável, porque existe a nossa composição corporal. Então, quando você só faz somente o uso do Mounjaro, da Ozempic, mas não alinha isso a uma alimentação saudável, a tua composição corporal ela vai ficar ruim, porque a massa magra, a nossa massa muscular, ela é muito mais fácil de ser catabolizada, ela é muito mais fácil de ser perdida do que a gordura. Então, sem uma estratégia nutricional adequada, o paciente perde peso, mas ele não perde peso com qualidade, porque ele vai acabar perdendo mais massa muscular. E quando a gente fala de músculo, a gente também está falando de metabolismo. Então, quanto menor a tua massa magra, mais lento o teu metabolismo vai ser. Então, por isso que é extremamente importante o paciente que faz o uso de análogos de GLP-1, que é Mounjaro e Ozempic, fazer também um tratamento nutricional. Eu tenho um exemplo de um paciente que ele fez um tratamento multidisciplinar, ele perdeu 33 quilos, e desses 33 quilos, 32 quilos foram de gordura. Nossa. Ele perdeu apenas 1 quilo de massa magra. Então, veja o tamanho dessa proporção. Esse paciente ficou flácido? Ele não ficou. Ele não ficou flácido porque também ele alinhou a atividade física. Então, quando a gente vai iniciar um tratamento para emagrecimento, um tratamento de obesidade, a gente tem que pensar num tratamento multidisciplinar. Prática de atividade física, alimentação, mais aí o uso da canetinha, né, mais o tratamento médico. E vale lembrar também que é importantíssimo a reposição de vitaminas durante o tratamento. Né? A gente tem algumas vitaminas específicas que já são específicos para o tratamento de quem faz Ozempic e Mounjaro, porque um dos efeitos colaterais é a queda de cabelo. Então, muita gente que não fez reposição agora durante o uso da canetinha, né? Vou falar assim, durante o uso da canetinha, está com a queda de cabelo intensa porque não fez o tratamento. Às vezes a pessoa fica, tá emagrecendo, mas está indisposta, né? Não tem vontade de fazer nada, e tudo isso é a sua alimentação que não está adequada. Eu tenho um amigo que dizia: essas canetinhas não funcionam comigo. Um amigo que estava na praia com a gente semana passada. Por quê?
toma, usa a canetinha, não tem a fome, tô sem fome, tô enjoado. Aí quando a fome bate, porque o corpo vai pedir, tem uma hora que ele vai pedir, né? Porque ele tá precisando de energia, aí você come 2 pizzas. Aí o que você fez? Nada, né, Yasmin? Aí justamente o problema é esse, a má alimentação, aí você não emagrece de fato, né? Você perde aí vai dizer peso. que o produto não funciona. Por Você exemplo, não tá fazendo direito, né? Me diga uma coisa, por que os adolescentes comem tanto? Eu nunca vi uma fome tão... Problema das férias. E eu também tenho... Ó, um ali, né? Eu também tenho um filho que a gente estava conversando, ele tem 22 anos, e ele disse que ele pede 2 pizzas gigantes. Ele come 8 sozinho, 8 fatias sozinho, de uma e divide a outra com a esposa. Meu Deus do céu, eu fiquei sem entender que eu não consigo comer 3 fatias. Mas, enfim, por que essa fome exagerada de adolescente? Né? Enquanto a gente mais jovem, o nosso metabolismo está ali mais acelerado, né? E quando a gente vai olhar, a gente volta de novo para a qualidade da comida, né? E também, estar mais em casa, a gente tende a ficar mais o quê? Ansioso. Entediado, né? Entediado, Abre mais geladeira, ansioso. né? Abre o armário. Então, o que os adolescentes, quando estão em casa de férias, vão fazer? Vão assistir um filme, né? E aí, quando a gente assiste um filme, a gente faz o quê? Come uma pipoca, come uma pizza, um refrigerante. E são alimentos que são calóricos, mas que não trazem saciedade. Esse é o grande problema. Então, a gente, é o que eu falei no início do programa, né? A gente come alimentos que não vão nos trazer saciedade. A gente está consumindo calorias, mas a saciedade não está. É a mesma coisa, por exemplo, se a gente come um pacote de biscoito, a gente está consumindo ali... eu já ouvi do wafer... O wafer são quase 700 calorias. Não, um prato de feijoada. Isso, aquele pacotezinho do wafer, né? Uhum. E aí a gente come um biscoito daquele, mas daqui a pouco tá com fome. Daqui a pouco tá com fome, mas eu ingeri 700 calorias. Já pensou? É. Aí diz, mas eu só comi um biscoito. Vamos ver a quantidade de caloria. E fibra, 0. Então, assim, é bem importante se atentar. Quanto maior o alimento tem fibras, mais saciedade vai trazer. E a fome também está relacionada a isso, a essa parte muito psicológica também, ao tédio, à quebra de rotina. Tô aqui largado, vou comer o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. E aquelas pessoas dizem assim, olha, não, eu tô tomando uma exageradazinha aqui porque é o Natal, mas chegou o Ano Novo, mas já chegou o verão, chegou o Carnaval, emendou Semana Santa, São João e não para. Aí fica ruim. Essas estão nos consultórios. Tem um amigo meu chamado Latinha que o bicho é disposto. Aí é complicado. A beber. A beber. Tá falando de bebida, né? A bebida... E tem gente que diz assim, olha, o problema também é o tira-gosto, o famoso tira-gosto, né? Os petiscos. Mas você não é tomar uma cerveja comendo um prato de salada, né? Olha, eu não sou terrorista da nutrição, não. Eu acho que a gente deve sair, acho que a gente deve socializar. Sim. E muito quando a gente sai para socializar, a gente geralmente sai para comer. Né? Então, o ideal realmente é manter ali um equilíbrio alimentar durante a semana, se alimentar bem, até porque teu organismo vai funcionar melhor. E final de semana sair para socializar, para conversar, tomar uma cerveja, não vai interferir tanto no teu resultado. Se você mantém uma alimentação saudável, se você já mantém hábitos mais saudáveis durante toda a semana. Eu quando resolvi, né, fazer a minha reeducação alimentar, eu não queria ficar me cobrando, porque a vida já é tão difícil. Sim. E a gente arrumar mais essa cobrança, né, esse processo tem que ser leve. Né, e não dá para ser realmente um terrorismo. E eu aprendi sempre a compensar, Yasmin, assim. Os meninos na época estavam em fase de aniversário, eu sabia que eu ia para um aniversário. Poxa, eu vou para o aniversário, não vou comer uma coxinha, não vou comer um brigadeiro. Então, eu já começava a me preparar naquele dia, porque eu sabia que em determinada hora eu ia ter uma ingestão calórica maior. E na refeição seguinte, eu já tentava voltar para o foco. Nessa matemática, eu terminei me encontrando. E comia de tudo. E você faz exatamente o certo, né? Quando a gente sabe que vai dar uma exageradazinha à noite ali, por exemplo, que tem uma festa para ir, que a gente sabe que vai dar uma exagerada, a gente diminui um pouquinho, se alimenta melhor ali, né? Aumenta ali na saladinha para dar mais uma saciedade, mas também é menos calórica. E à noite
sem culpa mesmo, gente, porque a gente precisa, né? A vida também já nos cobra tanto e a gente tem que ter uma boa relação com a alimentação. A alimentação, para a gente, ela não pode ser, eu vou fazer uma dieta, ai, meu Deus, eu tenho que seguir isso aqui. Não, é você realmente pensar que precisa se reeducar, que precisa daquele alimento para se nutrir, que é bom para você, para a sua saúde, para o funcionamento do seu organismo. Comece a pensar nos benefícios, comece a fazer escolhas inteligentes, substituições simples, que vão te trazer benefícios durante o dia a dia, assim, coisas simples, por exemplo, diminuir o consumo do óleo, não necessariamente, tem gente que não tem condições de estar comprando azeite, que está um pouquinho mais caro, mas pelo menos diminui o consumo do óleo, troca a margarina por manteiga e diminui um pouco, né? Compra uma panelinha antiaderente que já vai te ajudar a diminuir o consumo aí de frituras, aquele consumo de óleo exacerbado, né? Vou acrescentar aqui uma aveia no meu cuscuz, no pré-preparo do cuscuz, porque vai dar mais saciedade. É bom vir, fica mais fofinho ainda. Um pouquinho de aveia. Não dá gosto, assim. Não interfere no sabor, não. Não interfere no sabor. Então, assim, são substituições simples que você pode fazer, por exemplo, parar de usar aqueles... Pode falar quinó? Pode. Quinó, sazon, né? Que os temperinhos industrializados. Industrializados. Tem tanta coisa na feira, né, Yasmin? Então, que dá tantas sabor. coisas naturais na feira... Isso aí já vai estar dando grande diferença, né? Reduzir o consumo de refrigerantes, que ali tem açúcar demais, mesmo aquele refrigerante que é zero, gente, o refrigerante zero, ele é pior. Vou te dizer por quê. Porque ele sensibiliza as nossas células, o adoçante do refrigerante zero, sensibiliza as nossas células para receber mais açúcar do que o outro. Então, acaba sendo pior. Tá por isso, quando a gente fala, mas é zero. O nutricionista não pode falar só do sódio do refrigerante. A gente tem que falar que o zero aumenta a sensibilidade à glicose. E aí, aumentando a sensibilidade à glicose, também aumenta a produção de insulina, que é um hormônio anabólico. Enfim, aí a gente entra em um Aí vai o desmantelo. No outro assunto, Yasmin, para a gente concluir e para ser justamente o tema dessa entrevista de hoje, o Nelson disse que voltou da praia com 4 quilos a mais. Ele quer saber como é que ele deve voltar, assim, qual o primeiro passo, né, desse detox. E esses 4 quilos são de peso mesmo, porque a gente fica bem inchado também, uma retenção de líquido e tal, né? Nelson, bom dia. Você se hidratou direitinho durante esse período, porque eu tô achando que você pode estar mais inchadinho, ou você exagerou mesmo, né? Começa aí regulando tua alimentação, né? Fazendo escolhas mais inteligentes, por exemplo, pela manhã, uma batata doce, uma macaxeira, um inhame, os tubérculos, né? Bota aí uma proteína, sempre uma proporção maior no nosso prato de proteína do que de carboidrato. Então, proteína ovos, é a carne, né? Ovos, carne, queijo, frango, sempre uma proporção maior do que, por exemplo... Eu vou colocar o arroz, vou colocar o feijão, mas aí eu coloco uma proporção maior de uma carne mais magra, né, que é o frango, o peixe. Acrescenta frutas aí na tua alimentação. As frutas que são mais ricas em água, elas vão te ajudar nesse processo para reduzir aí tua retenção. Não só a hidratação, mas as frutas também que são mais ricas em água, elas são menos calóricas, como melancia, melão, laranja. Então, vai adicionando aí na tua alimentação. E à noite, evita comer antes aí no máximo até as 8 horas, e uma refeição realmente mais leve. Que aí você vai melhorando. Faz uma caminhadinha, amigo, e aí dá tudo certo. Pode preparar, não emenda, como o Mário disse, não emenda com carnaval, pelo amor de Deus. E a gente reforça aqui, né, que eu sempre digo isso aqui, Yasmin, todos os especialistas, né, de todas as áreas médicas que vêm aqui, eles falam sobre a sua especialidade e, no fim, todos falam a mesma coisa. A alimentação, atividade física e um bom sono para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor e, principalmente, a longevidade, que é a gente envelhecer bem. Todo mundo quer ver muito, mas é preciso estar bem para aproveitar essa fase da vida, né? Exatamente. Que bom a nutrição ser lembrada dessa forma. E é isso mesmo. E olha, eu vou te dizer, falando de envelhecimento, o nosso primeiro órgão a mostrar o envelhecimento é a pele.
e o último a ser reparado. Então, a gente precisa estar muito bem nutrido. Alguns nutrientes específicos como vitamina A, a vitamina C, vitamina E, eles são maravilhosos para a nossa pele, o zinco. E a gente precisa ter aí uma alimentação bem saudável, rica em frutas, verduras, legumes, que já não é novidade para ninguém, oleaginosos, para a gente estar bem nutrido e funcionar bem. Muito bem. Yasmin Rocha, nutricionista, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Muito bem, 8h59. Vem aí ela, Aline Souza. Quebrando tudo. Vai pedir o quê? Obrigada pela companhia, um cheiro, a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Tchau.